Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Reencarnado em Frozen, o mestre dos elementos. Parte 1. Capítulo 1. O vento quente da noite soprava sobre o reino mágico de Arendelle. A noite estava calma como a superfície de uma água sem ondas. De vez em quando, ouvia-se o canto dos insetos, mas nada disso atraía atenção. Afinal, esta noite não seria tranquila. Muitos olhares se voltavam para o castelo central, com o coração esperançoso de que a gentil esposa do rei superasse bem esta noite. Neste momento, o interior do castelo real estava intensamente iluminado, com vultos movendo-se de um lado para o outro, pressagiando a singularidade da ocasião. Os servos haviam se mobilizado, ocupados em garantir que o parto da senhora ocorresse sem sobressaltos. Do lado de fora, um homem atraente de postura firme caminhava de um lado para o outro, lançando olhares frequentes para dentro do quarto, ora com expectativa, ora com preocupação. O choro de um bebê finalmente quebrou aquela noite angustiante. A porta se abriu e uma mulher saiu carregando uma criança. O homem avançou imediatamente. Como ela está? Como está minha esposa? Ansioso pelo nascimento seguro da criança, o homem lançou o olhar para o interior do quarto. Se não fosse pelo fato de que entrar à força pudesse causar algo de que se arrependeria, ele já teria invadido para ver sua esposa, que tanto sofrerá pelo fruto do amor deles. Não se preocupe, Alteza Agnar. Ela está bem, apenas cansada e precisa de repouso absoluto. Veja, aqui está o bebê, é uma menina. O senhor pode entrar para mostrá-la à senhora. A mulher tranquilizou Agnar ao ver seu nervosismo. O príncipe realmente amava sua esposa, exatamente como meu marido naquela época. Bom, excelente. Dê-me a criança. Alguém venha depressa e leve esta mulher que ajudou no parto da pequena princesa para receber sua recompensa. Ao ouvir aquilo, Agnar relaxou. O peso em seu coração desapareceu. Ele repetiu a palavra bom 3 vezes, pegou o bebê e ordenou que levassem a parteira para ser recompensada. Empurrando a porta suavemente, ele caminhou rápido até a beira da cama. Olhando para o rosto pálido da esposa, perguntou preocupado: "Minha querida, como se sente?" "Estou bem, depressa, deixe-me ver o bebê." A senhora moveu os lábios, tentando se esforçar para levantar e ver o filho deles. "Tudo bem, não se mexa. Eu te ajudo. Você precisa descansar." Agnar aproximou-se tenso para impedir o esforço da esposa, ajudou-a a se recostar na cama e entregou-lhe a criança. Observando o sorriso de sono do bebê, o rosto da senhora iluminou-se. Era a primeira vez que ela se tornava mãe. "Agnar, sinto-me tão feliz agora. Além de você, ganhei mais um motivo de felicidade neste mundo. Eu também. Além de você, ganhei mais uma responsabilidade. Minha filha e você, meu grande amor, são as existências que eu protegerei." Agnar olhou para o sorriso da esposa, sentindo-se fascinado por ela como se visse a garotinha de anos atrás. "Veja só, as sobrancelhas dela se parecem com as suas, e os olhos com os meus. Parece uma bonequinha de porcelana, é maravilhoso. Diga-me, como devemos chamá-la?" Segurando o bebê, o sorriso da senhora não desaparecia. Ela estava encantada com sua primeira filha. "Minha querida, não tínhamos combinado? Veja como você se esquece quando fica emocionada. Se fosse menino seria Ciers, se fosse menina seria Elsa." "Sim, é verdade. Nossa filha se chama Elsa." A senhora riu feliz e deu um beijo em Elsa. Nesse momento, Elsa acordou. Olhando para os pais à sua frente, ela soltou uma risadinha ao ouvir a mãe chamá-la de Elsa. "Olhe, Agnar," ela sorriu. "Ela também gostou do nome, não é, pequena Elsa? Certamente ela é uma criança inteligente. Com certeza governará bem a nossa Arendelle no futuro." Agnar sorriu, também emocionado em seu primeiro momento como pai. Clique. O que foi? Ao ver a porta se abrir e um guarda aparecer de repente, Agnar franziu o senho. Não havia ordenado que não incomodassem o descanso da esposa? O guarda, vendo a expressão de Agnar, sentiu um calafrio. Sabia que havia interrompido o príncipe, mas considerando que a situação era urgente e não podia ser adiada, imaginou que não seria punido. Então tomou coragem e disse: "Alteza, tem um relatório urgente." "Ah é?" Agnar arqueou uma sobrancelha. "O que seria tão grave para alguém arriscar a vida para relatar? Saia primeiro e chame as amas que estão lá fora para cuidarem da minha esposa, depois espere por mim." Sim, pela segurança da esposa, Agnar havia pensado em tudo. Aquelas mulheres lá fora foram estrategicamente escaladas por ele. "Agnar, se há algo acontecendo, vá logo. Deve ser urgente, senão ninguém entraria aqui agora." Vendo o guarda se retirar, a senhora, segurando Elsa, sorriu para Agnar. Ela governava Arendelle junto com ele e entendia como as coisas funcionavam. "Está bem. Minha esposa é sempre perspicaz. Assim que as amas entrarem para cuidar de você, eu resolvo isso. Você e Elsa fiquem bem." Agnar olhou nos olhos de Elsa e falou com a esposa. Em seguida, a porta abriu-se novamente para a entrada de 3 ou 4 amas, e só então Agnar saiu confiante. Ao sair, encontrou o guarda esperando na porta. "O que há de tão importante para relatar neste momento?" Agnar estava confuso. Não havia guerras por ali, o que poderia ter acontecido? "Não há tempo para explicar, Alteza, venha comigo." Dito isso, o guarda saiu correndo. "O quê?" Apesar da confusão, Agnar seguiu o guarda para o lado de fora. "Alteza, veja." O guarda apontou para o céu. Na verdade, mesmo sem um gesto, Agnar já teria visto. Ele não era cego e percebeu que algo estava errado assim que saiu. "Isso, o que está acontecendo?" Agnar franziu o senho observando o céu.
Acima do castelo havia uma névoa azul, ao longe havia uma névoa branca. Cada uma cobria um quarto do céu de Arendelle, posicionadas uma de frente para a outra. Alteza, olhe! As duas névoas estão se aproximando. O grito do guarda interrompeu novamente os pensamentos de Agnar. O quê? Agnar observava tudo com preocupação. Ele não sabia se aquilo traria um desastre para Arendelle ou se talvez traria esperança. Os habitantes também notaram o fenômeno. Aqueles que antes oravam pelo parto seguro da senhora abriram suas portas e saíram, observando a anomalia no céu. Em pânico, todos especulavam. O que estava acontecendo? Não era apenas o nascimento da filha da rainha? Como isso poderia causar tal evento? No céu, as duas névoas se cruzaram, emitindo um grito quase imperceptível. Elas subiram lentamente, fundiram-se e finalmente lançaram-se contra Arendelle. Capítulo 2. A névoa mesclada de azul e branco avançou em linha reta, caindo velozmente em direção a Arendelle, rápida demais para que alguém pudesse reagir. O mesmo aconteceu com Agnar, voltando no tempo para antes do nascimento de Anna, no outro lado de Arendelle. Parece que o dia de hoje não será tranquilo. O ancião dos Trolls, que estava descansando, abriu seus olhos sábios, fechou-os novamente e franziu a testa. Por que não consigo mais enxergar o futuro? O murmurou em seguida. Rápido, rapazes. Temos trabalho a fazer. Clang, 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 clang. Assim que ele terminou de falar, as pedras ao redor se reuniram e esticaram seus membros. Sim, eram todos Trolls. Ei, tem algo divertido de novo? Eu quero ir, eu quero ir. Como pode ser diversão? A essa hora com certeza vamos sair para comer um lanche noturno, hehe. O que vocês têm na cabeça? Com certeza vamos sair para derrotar vilões, haha. Vou me tornar um herói, e o rei vai me condecorar. 3 Trolls animados e inquietos saltaram imediatamente. Vocês 3 fiquem quietos primeiro. Desta vez vou escolher. Hã? O ancião dos Trolls subitamente franziu a testa de novo e fechou os olhos. Vendo que o ancião começava a fazer uma previsão, os Trolls ficaram em silêncio, inclusive os 3 pequenos. Eles sabiam que o ancião não podia ser perturbado naquele estado. Vou enviar vocês 3 pequenos. Calon Hal Sossi, vocês aceitam? Sim, sim. Mas o que temos que fazer? Os 3 aceitaram sem hesitar. Isso, um Troll tentou se aproximar para impedi-los. Não se preocupe, não haverá perigo. A voz do ancião fluiu suavemente em seu ouvido, e ele recuou. Vocês só precisam ir a um lugar a alguns quilômetros daqui e trazer de volta uma criança e os pertences dela, mas sejam rápidos. Não podem se distrair no caminho e devem tomar cuidado. Certo, vovô ancião. Crianças, partam agora, disse o ancião dos Trolls com um olhar gentil. Uau! A jornada de aventura começou. Calon foi o primeiro a se transformar em pedra, gritando enquanto rolava. Esperem por mim, vou ser o herói que salva aquela criança. Vendo isso, só se transformou-se em pedra e saiu em perseguição. Não vão tão rápido. Deixem-me pegar um pouco de comida. Ei, esperem. Por fim, Hal pegou um pouco de musgo seco e correu atrás deles. O ancião observava-os partir. Atrás dele, os membros da tribo estavam confusos. Perguntem o que quiserem perguntar, disse o ancião ao sentir os olhares. Um Troll realmente sem entender por que o ancião fizera aquilo, adiantou-se. Por que o senhor confiou a missão a crianças? É verdade. Os outros Trolls também pareciam confusos. O ancião virou-se, porque esse é o destino daquelas crianças. Há uma conexão necessária entre elas e aquele bebê. Não consigo ver o futuro deles, mas sinto que a futura prosperidade dos Trolls pode depender desses 3 pequenos. E isso, os Trolls ficaram chocados. Um futuro que nem o ancião conseguia ver. No fim, todos se calaram. Bem, voltem a descansar. Espero que esses pequenos nos tragam surpresas no futuro. A alguns quilômetros dali, em uma cabana de madeira na floresta suburbana. Ah, meu filho, a mamãe não aguenta mais, você precisa viver bem, murmurou uma mulher segurando o bebê recém-nascido. Mas o menino em seus braços não entendia o que estava acontecendo. Ele apenas sorria bobamente. Filho, você precisa sobreviver. Vou atrair a atenção deles. A mulher colocou a criança em um arbusto e correu para fora. Rápido, ela está ali. Não deixem que fuja. Gritou um soldado de repente. Seguiu-se a perseguição da cavalaria e finalmente a mulher foi alcançada. Cunhada, não pense em pedir socorro em Arendelle. O que você espera que aquele novo rei possa fazer? Ha. Os soldados cercaram a mulher enquanto um homem, que parecia ser o líder, se aproximava. Não me chame de cunhada. Você matou seu próprio irmão. Os céus não permitirão que você tenha um bom final. Rugiu a mulher, encarando-o com frieza. Não importa, você não estará aqui para ver o meu futuro. Mas você pode me dizer onde escondeu meu querido sobrinho, o filho que você teve com meu irmão mais velho? E Sharlik, você já é o rei de Ilhas do Sul, ainda quer matar seu sobrinho? Sim, caso contrário, isso sempre será um problema. Sharlik sorriu maldosamente. Nesse momento, um soldado aproximou-se e sussurrou algo em seu ouvido. Ah, que azar, eu o encontrei. Cunhada, veja uma última vez. Ele então pegou o bebê enrolado nos braços. E não, você não pode fazer isso. A mulher caiu de joelhos em desespero. Homens, matem-na. Sharlik virou as costas e deu a ordem. Zaz, por favor, poupe meu filho. Ele afinal é seu sobrinho, foi o último apelo da mulher ao cair. Sharlik ignorou-a, acariciando o rosto do menino. Venha, pequeno adorável, você logo se encontrará com seus pais. Dizendo isso, ele se preparou para arremessar a criança com força contra uma pedra.
Clang, o que está acontecendo? Charlique recuou vários passos assustado. Haha, eu disse que seria um herói, eu salvei a criança. Disse Saucy, segurando o bebê alegremente. A culpa é sua, Hal. Se você não tivesse parado para comer, não teríamos chegado tarde, Callum repreendia Hal logo atrás. Mas você também comeu, disse Hal, sentindo-se injustiçado. Que monstros são esses? Soldados, ataquem. Protejam seu rei. Charlique, aterrorizado e sem acreditar no que via, deu a ordem imediata. E certo, vamos fugir, precisamos proteger o bebê. Callum, parecendo o líder do pequeno grupo, ordenou a retirada imediata. Jim, o sistema detectou que a vida do anfitrião está em perigo. Carregando consciência do anfitrião. Carregando. Carregamento concluído. Que som é esse? Onde estou? Mushen tentava desesperadamente abrir os olhos. Ao conseguir, percebeu que a paisagem ao redor mudava rapidamente. Eu estou sendo levado por uma pedra para fugir? Eu devo ter enlouquecido. Não, mestre, você não enlouqueceu. Você apenas veio para o mundo de Frozen. Agora, os Trolls estão levando você para salvar sua vida. Uma voz soou subitamente em sua mente. Quem é você? Capítulo 3. Eu sou o seu sistema mágico exclusivo, a voz em sua mente respondeu. Qual é a situação agora? Por que eu? Parece que estou fugindo. Mushen esforçou-se para erguer a cabeça e viu os perseguidores logo atrás. O sistema só é ativado quando detecta que o anfitrião está prestes a correr perigo de morte para protegê-lo. Acabei de despertar quando você estava prestes a ser morto em uma queda, continuou a voz do sistema, totalmente desprovida de emoção. Morto em uma queda? Este não é o mundo de Frozen? Por que diabos alguém resolveria imitar um louco e arremessar o próprio filho? Os cantos da boca de Mushen se contraíram. E por que eu atravessei para este mundo? O sistema. Ei, não se finja de morto. Como foi que eu vim parar aqui? A seguir, o sistema exibirá imagens para o anfitrião, desde o seu nascimento até o presente, para que você possa entender tudo mais rápido. Após falar, o sistema silenciou-se, e Mushen viu tudo o que havia acontecido desde que nascerá. Ei, Hal, role mais rápido. As lanças deles quase te acertaram. Só se gritou para que Hal corresse logo após ele mesmo ter derrubado um soldado. Tudo bem, o Callum está na nossa frente com o bebê, não haverá perigo. Hal respondeu com uma risada ingênua. Então vamos dar um jeito nesse grupo de sujeitos irritantes. Não podemos deixar que eles perturbem a paz da nossa tribo, só se gritou animado. Como Callum não estava, era a vez dele dar as ordens. Eu acho que podemos. Seria ruim se eles roubassem nossa comida, disse Hal, abraçando satisfeito o musgo seco em seus braços. Nesse caso, vamos atraí-los para a beira daquele penhasco ali, e então, os olhos de Saucy giraram, e ele imediatamente bolou um plano. O Saucy vai fazer bobagem de novo, espero que fiquem bem. Callum carregava Mushen, correndo velozmente em direção às terras da tribo. Em seus braços, Mushen abriu os olhos novamente. Ilhas do Sul, tio, trono, mais um enredo clichê. No entanto, seus olhos tentavam desesperadamente olhar para trás, querendo ver o corpo de sua mãe, aquela mulher grandiosa que se sacrificará para protegê-lo. Infelizmente, ele não conseguia ver nada. Voltou seu olhar para o Troll. Sistema, por que fui salvo por Trolls? Isso não faz sentido. Eles não costumam ficar escondidos? Anfitrião, hoje é o dia do nascimento de Elsa e também o dia do seu nascimento. Vocês nasceram quase ao mesmo tempo, por isso o sistema providenciou um vínculo necessário entre você e Elsa, e organizou tudo para o estágio inicial. Vínculo? Que vínculo? O que você organizou? Mushen questionou o sistema, mas este demorou a responder. Sem alternativa, Mushen voltou seu olhar para longe. O ancião dos Trolls, não é? Você deve ter previsto algum futuro inacreditável, certo? Ei, seus bobos, venham me pegar. Após dizer isso, Saucy rapidamente se encolheu no meio do mato. Imediatamente veio um grito, seguido pelo som de passos e armas. Rápido, ele está ali. Não podemos deixá-los escapar. Por Ilhas do Sul, pelo rei. Encontrem-os depressa. Só pegando eles é que pegaremos a criança. Em meio à confusão, os soldados gritavam, sem perceber que estavam perto de um penhasco. Ei, Hal, está pronto para começar o jogo de impacto? Só se perguntou a Hal, que estava escondido com ele observando a busca dos guardas. Isso não é uma boa ideia. Você sabe que sou péssimo nesse jogo, disse Hal com o rosto amargurado. Relaxa, hoje eu vou te carregar para a vitória. Embora só se tivesse baixado a voz, sua empolgação era evidente. Tá bom, né? Prepare-se. 3, 2, 1, já. Lembre-se de empilhá-los bem alto, disse Saucy, saindo em disparada na frente. Tá legal, lá vou eu. Hal seguiu atrás contrariado. Olhem, o que é aquilo? Um soldado exclamou, interrompendo a busca. Em seguida, todos viram uma pedra rolando em direção a eles, atingindo um soldado em cheio. Saiam da frente. Alguém tentou avisar, mas já era tarde. Um soldado foi isolado pelo impacto e caiu exatamente na borda do penhasco. Hal. Tô indo, não me apresse. Vamos brincar. Rápido, agrupem-se. Não deixem ser atingidos, isso é bizarro demais. Um homem que parecia ser o líder dava as ordens. No segundo seguinte, ele foi arremessado pelo impacto de Saucy, caindo por cima do primeiro soldado atingido e desmaiando. O soldado de baixo soltou um gemido abafado, mas não acordou. Saucy, após o impacto, já mirava o próximo. Acertei o segundo, vai lá, Hal.
Hal não disse nada. Esse pessoal é ainda mais burro do que eu jogando isso, nem sabem desviar. Bam, 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 bam. Havia cada vez menos soldados em campo e cada vez mais soldados empilhados na beira do penhasco. O som de pequenas pedras se soltando vinha do abismo logo abaixo. Por fim, os últimos soldados conseguiram se juntar, vigiando tudo ao redor. Os 5 sobreviventes ficaram de costas um para o outro, prontos para perfurar com suas lanças qualquer movimento estranho. O que fazemos, Saucy? Continuamos. Hal perguntou mastigando o musgo seco. Ele também começara a se empolgar. Parecia ter encontrado confiança em cima daqueles soldados. Restava saber se, ao voltar e desafiar seus companheiros, ele seria surrado até chorar novamente. Saucy coçou o queixo, pensativo. Não, aqui é muito perto das terras da tribo. Seremos descobertos se demorarmos. Que tal? Hal, tive uma ideia. Lembra do furacão de pedras? Tem que ser esse movimento mesmo? Tá bom então, deixa eu terminar de comer. Eu nunca usei isso antes. Hal terminou de comer o último musgo e deu as mãos a Saucy, começando a girar. Para ser sincero, Hal nunca tinha jogado isso antes por falta de confiança, mas agora, logo um pequeno furacão se formou. Saucy claramente era um veterano. Ele não estava brincando quando disse que carregaria a vitória. Hal, vamos lá. Vamos. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 4. Não se aproximem, seus monstros. Vendo o pequeno furacão se aproximar, os 5 sobreviventes sortudos tentaram fugir em pânico. No entanto, ninguém pararia por causa deles. Ao lidarem com as trevas, deveriam saber que mais cedo ou mais tarde teriam um dia assim. Bam, trabalho concluído. Saucy, vamos voltar rápido, senão o vovô e os outros vão ficar preocupados, disse Hal, observando a cena. Ele estava radiante. Era a primeira vez que sentia o gosto da vitória em um jogo, embora aquilo consumisse muita energia. Hal deu tapinhas em sua barriga que começava a protestar. Tudo bem, quando voltarmos poderemos ter um banquete, pensou ele. Então chamou Saucy, encolheu-se novamente e começou a rolar em direção às terras da tribo. Certo. Pode ir na frente, eu te alcanço logo, respondeu Saucy. Vendo Hal se afastar, ele pegou um tronco de árvore que havia sido partido pelo furacão e o arremessou com força contra a borda do penhasco. Crack, 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 crack. A borda do penhasco começou a ceder e, com um estrondo, aquela montanha de gente caiu junto no abismo. Saucy rolou até a beira e olhou para baixo. Deve ser fundo suficiente para não haver problemas. Assim, ele garantiria que aqueles vilões não perturbassem a paz de seu povo. Feito isso, Saucy também se encolheu para alcançar Hal. Sistema, você ainda não pode me dizer o que é isso? Mushen perguntou novamente sem desistir, ao notar que estavam cada vez mais perto da tribo dos Trolls. Sistema, tá legal, você venceu. Mushen mostrou o dedo médio mentalmente para o sistema. Voltei. Eu trouxe a criança. Callum gritou alegremente ao se aproximar, atraindo imediatamente a atenção dos membros da tribo. Voltou? Que bom. Mas onde estão os outros 2 pequenos? Um tio Troll gentil veio recebê-lo. Todos estavam morrendo de preocupação. Embora o ancião tivesse dito que não era perigoso, enviar crianças para uma missão que o inquietara ainda deixava todos apreensivos. Especialmente ao ver que Saucy e Hal não haviam retornado, o tio Troll ficou tenso novamente. Não se preocupe, o Saucy está com ele. Acho que não precisamos nos preocupar, porque o Saucy parecia estar tramando alguma travessura. Que bando de azarados, disse Callum, segurando-me. Ao lembrar do sorriso malicioso de Saucy, ele não temia nenhum perigo para os amigos. O Saucy está junto? Então realmente devemos nos preocupar com os vilões. O tio Troll relaxou completamente. Saucy era cheio de truques, exceto pelo ancião, ninguém conseguia controlá-lo. Vá logo, o ancião está esperando por você. Sim, vou levar o bebê para o vovô ancião. Quando Saucy e o Hal voltarem, mande um abraço por mim, disse Callum antes de entrar na aldeia. O tio Troll acenou. Pode deixar, eu farei isso. Sistema, e agora? Vou conhecer o ancião dos Trolls. Será que ele vai descobrir que eu não sou deste mundo? Mushen, vendo-se sendo carregado sem poder resistir, começou a sentir medo. Ele assistira a Frozen e sabia que o ancião era uma figura mística. Sem magia aparente, podia alterar memórias, curar ferimentos mágicos e prever o futuro. Além disso, parecia saber de muita coisa. Ninguém sabia ao certo há quanto tempo ele vivia. Desta vez o sistema não se fingiu de mudo, e a voz em sua mente foi um alívio para Mushen. Não. O sistema bloqueou completamente o fado do anfitrião. Ninguém pode rastreá-lo, ninguém pode ver seu passado ou seu futuro. Fique tranquilo. Céus, sistema, você finalmente deu sinal de vida. Mas se ele não pode me rastrear, por que mandou me buscar? Pela conversa de Callum, ele entendeu que o resgate não fora coincidência, mas uma ordem direta do ancião. Enquanto Mushen refletia com os olhos de bebê fechados, simulando o repouso, Callum finalmente encontrou o ancião. Vovô ancião. Voltei. Trouxe a criança. Callum estava radiante. Por mais calmo que fosse entre os colegas, ele ainda queria o reconhecimento dos adultos. O ancião sorriu e o elogiou no momento certo. Eu sabia que vocês não me decepcionariam. Bom trabalho. Em seguida, seus olhos se voltaram para o bebê nos braços de Callum. Nesse exato momento, sentindo o olhar, Mushen abriu os olhos. Ambos se encararam. O ancião ficou em choque. Impossível, eu não consigo ver através desta criança, a menos que ele seja. Vovô ancião. Aconteceu algo?
Callum perguntou, notando algo estranho no comportamento dele. Nada. Não se preocupe, criança. O ancião desviou seu olhar de investigação sobre Mu Shen. Rápido. Eu sou o herói desta vez, salvei todo mundo de novo, hehe. Gritos vieram de fora da aldeia. Hal e Soci haviam finalmente chegado. Após uma breve saudação com o tio Troll na entrada, eles entraram correndo. Sim, todos vocês são heróis. Povo, eu declaro, esses 3 pequenos são a nossa esperança futura e nossos heróis de hoje. O ancião olhou para os 3 com carinho e um sorriso satisfeito. A aldeia irrompeu em vivas. Alguns só agora souberam do retorno seguro dos pequenos. Hehe, vovô ancião, já que é assim. E os meus lanches? Hal esfregou as mãos, envergonhado. Eu finalmente fui um herói. Só se pulava de alegria. O ancião riu dos jovens. Tudo bem, podem ir buscar depois. E agora vocês 3 devem estar cansados. Vão descansar imediatamente. Sim. Após o alvoroço, a paz retornou à tribo. O ancião segurava o bebê quando, de repente, caíram um cartão e uma gema roxa. Na gema estava escrito o nome Shen. Mu Shen percebeu e perguntou ao sistema. Esse é o seu arranjo inicial? Sim. Para permitir que o anfitrião se integre o mais rápido possível a este mundo. O ancião, olhe para o céu. O grito de um dos trolls interrompeu a leitura da carta pelo ancião. Todos os trolls, e eu inclusive, olhamos para cima. Uma grande névoa branca se acumulava sobre a tribo. E o mais importante, sobre o castelo do rei também havia uma névoa, mas aquela era azul. E isso, o ancião observou a cena em choque, sussurrando para si mesmo. Seria este um sinal dos céus e da terra? Capítulo 5. Quando o ancião dos trolls terminou de dizer essas palavras, naquele momento no céu, as 2 massas de névoa se cruzaram, emitindo um grito quase imperceptível. Elas subiram lentamente, fundiram-se e finalmente lançaram-se contra Arendelle. As expressões dos trolls mudaram instantaneamente. Ancião, não é bom. O rei e os outros podem estar em perigo. Não se preocupem, isso é apenas um fenômeno celestial. É um sinal de que a esperança e a destruição surgirão em um futuro não muito distante, disse o ancião dos trolls, observando com gravidade a névoa que avançava sobre Arendelle. Em seguida, ele olhou para Mu Shen em seus braços e sussurrou suavemente. O futuro desta criança não é simples. Alguém o protege desde o nascimento. No futuro, só podemos ser aliados deste jovem. E tudo dependerá desses pequenos agora. Dito isso, o ancião olhou novamente para os 3 pequenos trolls. De fato, eles seriam a esperança futura de seu povo. Ei. Sistema, o que está acontecendo? O que significam as palavras desse ancião e o que houve com o céu? Mu Shen estava completamente confuso com a névoa e as falas do ancião. Alguém me protegendo? Por que a névoa avançou contra Arendelle? Que esperança e destruição são essas que surgirão no futuro? Sistema, você não errou de lugar? Este é mesmo o mundo de Frozen? Sim, anfitrião. Por você ter nascido no mesmo dia e na mesma hora que Elsa, você também possui magia de gelo nata. A voz fria ressoou novamente em sua mente. Então eu poderei ser tão incrível quanto a Elsa no futuro? Ou até, mais forte que ela? Mu Shen interrompeu o sistema, impaciente. É possível. Entretanto, sua magia de gelo foi absorvida pelo sistema. Aproveitei para alterar sua constituição física. Agora você é apenas um novato com um corpo apto para o cultivo, mas sem nenhum pingo de poder mágico. Sistema, eu te odeio. Por que você absorveu minha magia? Porque o sistema gastou uma enorme quantidade de energia para trazer o anfitrião para cá. Originalmente, eu pretendia selar o anfitrião dentro do corpo do bebê para despertar após o crescimento, mas não esperava que você encontrasse perigo e tive que ser ativado antecipadamente. Além disso, para evitar que você fosse rastreado, gastei muita energia camuflando seu destino. Assim, será difícil para outros preverem o seu futuro ou daqueles ao seu redor. Eu pretendia apenas reconstruir seu corpo, mas por falta de energia, tive que retirar de você primeiro. De qualquer forma, você poderá cultivar tudo de volta no futuro. No momento, o sistema está sem energia e precisa de tempo para se recuperar e atualizar. Boa sorte, anfitrião, pois não sei quanto tempo levará. Mas deixei um presente para você. Após ouvir isso, Mu Shen tentou chamar o sistema algumas vezes, mas não obteve resposta. Parece que ele realmente entrou em um sono profundo por exaustão. Mas onde está o presente? Estaria guardado em sua mente? Mu Shen concentrou-se e sentiu a presença de algo semelhante a um ponto de luz. Ao abri-lo, técnica de controle de gelo, magia de baixo nível. Bom, realmente não é nada extraordinário. Ele começou a refletir sobre as últimas palavras do sistema antes de dormir. Se alguém me protege, refere-se ao sistema, e o fenômeno celestial ocorreu por ter nascido no mesmo dia que Elsa, então o que seriam a esperança e a destruição? Assisti a Frozen tantas vezes e conheço o enredo, mas ainda assim correrei perigo? Isso significa que o futuro não é tão simples quanto eu imaginava. Na manhã seguinte, no Castelo Real. O que disse? Ancião, a anomalia no céu ontem à noite foi causada pela minha filha e por este pequeno? O rei Agnar parecia não acreditar no que ouvia. Ele lembrou-se da névoa que avançou sobre Arendelle e desapareceu. Pensou que fosse apenas um susto, mas não imaginava que teria relação com sua preciosa filha. A rainha Iduna ao lado também estava incrédula. Ela já sabia de tudo o que ocorrerá na noite anterior, mas não esperava que a causa fosse sua própria filha. Sim, majestade.
De acordo com os textos antigos, é exatamente isso. E no futuro, Arendelle poderá passar por eventos terríveis, respondeu o ancião dos Trolls com sinceridade. Então, há alguma forma de impedir esse desastre? Não está claro. Atualmente não consigo mais enxergar o futuro dessas duas crianças. Porém, acredito que a solução mais segura seja permitir que as duas cresçam juntas desde cedo, pois sinto que eles mudarão tudo isso. Mas, e quanto a esta criança? O rei Agnar desconfiava das origens do menino e não se sentia à vontade deixando-o viver com sua filha. Fique tranquilo, majestade. Ele é um órfão de Ilhas do Sul. Seus pais foram assassinados em um conflito político interno pelo seu tio, irmão mais novo de seu pai. Nós o resgatamos. Isso foi deixado pela mãe dele, envolto em seus cobertores. O ancião percebeu a preocupação de Agnar e explicou com um sorriso. Ele pediu a Sosi que entregasse ao rei uma carta e uma gema roxa com o nome Shen gravado, ambos encontrados nos panos que envolviam Mushen na noite anterior. O rei Agnar pegou a carta e a abriu. A rainha Iduna, segurando a pequena Elsa, aproximou-se para ler. Ao terminar a leitura, o olhar da rainha para Mushen tornou-se cheio de piedade. O conteúdo da carta não era nada além do pedido desesperado de uma mãe grandiosa para que alguém adotasse seu filho, expressando esperanças de que ele não fosse cegado pelo ódio. Aquelas palavras comoventes ressoaram profundamente na nova mãe, afinal, ela não desejava o mesmo para Elsa? O salão mergulhou no silêncio. O ancião dos Trolls sorria, aguardando a resposta do monarca. A rainha olhava para o marido com expectativa, enquanto o rei Agnar, ignorando os olhares, franziu a testa em profunda reflexão. Ei, Sosi, qual foi a sensação de estar diante de sua majestade agora há pouco? Hal perguntou em voz baixa para Sosi, que havia acabado de recuar. Ele sabia que o amigo sempre quisera o reconhecimento do rei. E eu quase não conseguia respirar. É como os moradores dizem, acho que ele será um excelente rei e governará Arendelle muito bem. Eu com certeza ganharei o reconhecimento dele, respondeu Sosi em tom baixo, mas com visível empolgação. Vocês dois parem de falar. O rei vai se pronunciar, disse Callum, interrompendo os dois ao perceber que o monarca estava prestes a falar. Eu decidi que... Capítulo 6. Eu decidi que o rei Agnar finalmente falou. A rainha Iduna, segurando a Elsa adormecida, olhou para ele com ternura. Embora tivesse gostado muito do menino, ela confiava no julgamento de Agnar e respeitava sua decisão. Os três pequenos trolls impertigaram-se, esticando as costas e aguardando ansiosos pela resposta do rei. O ancião lhes dissera que caso a criança fosse acolhida, eles ficariam no castelo para cuidar dela até que crescesse. Por isso, os três estavam cheios de expectativa. Apenas o ancião dos trolls, segurando o bebê, continuava sorrindo para o rei Agnar. Ele parecia já saber a resposta. Eu decidi que podemos adotá-lo. No entanto, é melhor não deixá-lo saber dessas coisas cedo demais. De agora em diante, ele é meu filho, filho de Agnar, e nada mais. A rainha Iduna sorriu. Ela sabia que ele escolheria esse caminho. Os três pequenos relaxaram instantaneamente e começaram a cochichar com empolgação lá embaixo. Uhul! Minha jornada de aventura no reino começou. O sempre sensato Callum estava visivelmente animado. E será que a comida do reino é boa? Será que é melhor que musgo seco? Hal lambeu os dedos, já na expectativa. Meu Deus, finalmente vou ficar tão perto de sua majestade. Quer dizer que vai ser mais fácil eu receber uma condecoração real? Haha. Sosi já começou a sonhar acordado. Alheio à agitação dos três, o ancião dos Trolls não demonstrou mudança de expressão. Ele entregou a criança à dama de companhia ao lado da rainha Iduna e disse a Agnar, Majestade, esta será a melhor decisão que o senhor tomará em sua vida. Acredite em mim, não tenho objeções ao seu arranjo, de fato, não se deve deixá-lo saber da verdade prematuramente. Parece que pensamos da mesma forma. Majestade. Sim, tenho um pedido. Permita que estes meus três pequenos fiquem para cuidar dele e protegê-lo. Foi por eles que a criança foi salva, e eles podem ser úteis no futuro, solicitou o ancião, acrescentando uma frase significativa. Deixe-me pensar. Está bem. O rei Agnar olhou para o ancião, depois para os três pequenos e por fim, aceitou-os. Afinal, não faria tanta diferença. Eba, vou morar no castelo. Sosi pulou de alegria e começou a correr em círculos pelo salão, tentando se acalmar. Haha. Todos riram. Sendo assim, peço permissão para me retirar, majestade. Sim, e obrigado por vir hoje para esclarecer minhas dúvidas sobre a noite passada e sobre o desastre que poderá ser evitado no futuro de Arendelle. O ancião dos Trolls, vendo que todos os seus objetivos haviam sido alcançados, despediu-se. O rei Agnar não o reteve e ordenou que o escoltassem. Haha, vocês três não causem problemas para o rei, entenderam? Senão, eu venho buscar vocês de volta. E lembrem-se de cuidar muito bem daquela criança. Ao passar pelos três pequenos, o ancião sorriu gentilmente e deu as instruções finais. Ele deu um leve susto neles sobre a responsabilidade com o bebê, pois sabia do desejo deles pelo mundo exterior. Agora que tinham a chance, poderiam acabar se empolgando demais, não haveriam depois, pois perderiam essa grande oportunidade. Nós entendemos, vovô ancião. Prometeram os três. Eles sabiam que o ancião jamais lhes faria mal. Com isso, sob a escolta dos guardas, o ancião deixou o castelo e Arendelle, seguindo em direção às terras de sua tribo. Isso. Sistema, esse era o seu plano? Tornar-me filho do rei Agnar num piscar de olhos e crescer junto com a Elsa?
Ficar assim em Arendelle? Mushen pensava em silêncio dentro de si, com os olhos fechados. Ele sentia tudo o que acontecia, mas o corpo de bebê já havia esgotado muita energia e ele não conseguia reagir ao mundo externo. Majestade, poderíamos dar uma olhada no reino primeiro? Calon pediu ao rei Agnar. Era o que os três haviam combinado em segredo, já que estavam ali, como não explorar um pouco? Claro, mas lembrem-se de voltar antes do anoitecer, vocês ainda precisam cuidar do nosso pequeno príncipe. O rei Agnar sorriu, ele entendia o sentimento deles e tinha muita confiança no país que governava. Haha, a rainha Iduna riu. Eram três criaturinhas realmente interessantes. Sim, majestade. Não voltaremos tarde. Ao ouvirem isso, os três se entreolharam e responderam em uníssono. Sob a liderança de alguém designado pelo rei, os três partiram para explorar as novidades que nunca haviam experimentado. E Agnar, você já se decidiu mesmo? Vamos realmente adotá-lo? A rainha Iduna perguntou assim que ficaram a sós. Ela queria saber o que passará pela mente dele antes de dar a resposta. Sim, Iduna. Eu pensei, se tudo isso foi trazido pelas duas crianças juntas, sinto que também deverá ser resolvido por elas. Além disso, a história desse menino é tão trágica que eu não teria coragem de deixá-lo desamparado. O rei Agnar olhou para o Mushen adormecido nos braços da dama de companhia. O bebê estava exausto, mas sua consciência continuava ativa. Espero que seja como o ancião disse. Tomei a decisão mais importante da minha vida, uma decisão que mudará o destino de Arendelle. Você tomou a decisão certa, Agnar. Eu confio no seu julgamento. Afinal, o ancião não o ajudou muitas vezes quando você era jovem? Não vamos nos preocupar tanto. Venha, vamos olhar para este pequeno adorável. Após falar, a rainha Iduna chamou a dama de companhia, entregou Elsa para Agnar e pegou Mushen nos braços. Veja, querido Agnar, fico feliz só de olhar para ele. Com esse rostinho, quando crescer, com certeza vai encantar muitas garotas, disse Iduna, com seu brilho maternal aflorando. Vó Iduna, você imagina demais, ele ainda é só um bebê. Haha, e Agnar riu, conformado. E que nome daremos a ele? Deixe-me pensar. A carta não dizia nada. Esta gema deve ter algum significado especial em Ilhas do Sul, então teremos que escolher um nome para ele. Afinal, agora ele é filho de Agnar, disse o rei observando a carta e a gema roxa enquanto coçava o queixo. E como chamaremos este pequeno? Perguntou a rainha. Capítulo 7. Deixe-me pensar. Já sei. O nome do meu filho será Edward William. Vamos chamá-lo de Al. Após refletir por um momento, os olhos do rei Agnar brilharam ao pronunciar o nome que no futuro seria conhecido por inúmeras pessoas. Eles certamente não imaginariam que a definição desse nome não levou sequer 3 minutos. Edward William. Au, eu também achei um nome excelente. Agnar, você continua sendo incrível, disse a rainha Iduna, segurando Elsa, com o olhar cheio de admiração. Não foi nada demais. Você ainda não conhece a minha, incrivelmente. Que bobagem. E a luz do sol iluminava o interior do castelo. O rei Agnar ria alto, observando sua esposa tímida, sentiu que sua vida estava completa e esqueceu temporariamente as preocupações. Buá! O choro de um bebê quebrou aquele momento perfeito. Obviamente não era o nosso Mushen, ou melhor, mas o barulho acabou acordando-o. Ao abrir os olhos, por estar nos braços do rei Agnar, ele viu imediatamente Elsa nos braços da rainha Iduna. Elsa havia despertado assustada e chorava muito, não se sabia se por fome ou por insatisfação ao ver que os dois adultos, pelos quais já sentia afeição, estavam dando atenção a Al e não a ela. Tudo isso é realmente fantástico. Um novo nome? Parece que posso recomeçar, não é? Sim, vindo a este mundo e possuindo um sistema, devo realizar algo grande. Meu nome é Edward William. No futuro, farei esse nome ecoar por todo este continente. Pensando nisso, os olhinhos de Al brilharam. Nesse exato momento, Elsa trocou olhares com ele e parou de chorar instantaneamente, observando-o com curiosidade. Claro, isso era apenas a perspectiva das crianças. O rei Agnar e a rainha Iduna pensavam diferente. Veja Agnar. Nossa filha parece estar com ciúmes, descontente com a nossa atenção ao pequeno Al. E bastou Al olhar para ela para que tudo ficasse calmo. Céus, eles já entendem como disputar atenção. A rainha Iduna exclamou animada. É preciso dizer que o ditado sobre a confusão mental pós-parto faz sentido, e a rainha era o exemplo vivo. Haha, pode ser que sim. Mas eu acho que o pequeno Al dominou a Elsa com o olhar. Veja como nossa filha está hipnotizada por ele. No futuro, podemos unir os dois para que sejam felizes como nós, brincou o rei Agnar, observando a esposa agir como uma criança. Ele lembrou dos primeiros dias deles, sorriu com carinho para Iduna e continuou com a brincadeira. Mal sabia ele que aquela piada dita ao acaso se tornaria realidade no futuro. A luz da tarde banhava a pacífica Arendelle. No castelo, ouviam-se ocasionalmente as risadas do rei Agnar e as respostas carinhosas da rainha Iduna. Nas ruas de Arendelle, Calon caminhava sem rumo com Hal e Sosi. As pessoas na rua não estranhavam, naquele mundo existiam raças de todos os tipos. No entanto, algumas figuras ao avistá-los, deixaram Arendelle sorrateiramente. Olhem só, quanta comida boa! Sinto que o musgo seco na minha mão nem tem mais cheiro bom, disse Hal, mastigando o musgo e limpando a saliva. Calon e Sosi nem lhe deram atenção. Que vergonha, cara! Não estava vendo os olhares de desdém dos moradores?
Os dois trolls mantiveram, em sincronia, uma pequena distância de Hal. No fim, Hal insistiu em querer comer algo de uma barraca, mas não tinha dinheiro. Callum não aguentou mais, aproximou-se, deu um soco em Hal e o arrastou para longe imediatamente. Hoje estamos apenas visitando, não podemos causar problemas. Se o rei nos mandar de volta para a aldeia por causa de você, nunca mais poderá comer essas coisas, educou Callum enquanto caminhavam. Hal balançava os dedos, sentindo-se injustiçado. Pá, mas quando vamos poder comer? Por que não temos dinheiro? Ouvi dizer que à noite o rei fará um banquete para celebrar o nascimento da princesa e do príncipe. Ele já havia aceitado totalmente a mudança. É mesmo? Então vamos achar o Saucy e voltar para o castelo para ver. Assim que terminou de falar, Hal arrastou Callum para procurar Saucy, que havia sumido de vista sozinho. Callum balançou a cabeça, conformado. Como sempre, Hal perdia a calma quando o assunto era comida. Ei Callum, veja como está agitado ali na frente. Vamos lá ver, pode ser o Saucy, disse Hal, correndo em direção ao tumulto. Callum fixou o olhar e viu muita gente reunida. Droga. Callum correu para alcançar Hal. Ele avistou Saucy, que parecia estar em um confronto com alguém. Isso não é bom, preciso chegar logo. Minutos antes de Callum encontrar Hal. Saucy, espere aqui um pouco. Vou buscar o Hal. Não posso deixar ele continuar envergonhando os trolls, disse Callum. Ele não aguentava mais a cena e decidiu buscá-lo. Quanto a chamar o Saucy, esquece, ele era orgulhoso demais, não adiantaria chamar. Assim, Callum foi sozinho atrás de Hal, deixando Saucy em uma espera entediante. Ei, você ouviu? De repente a conversa de dois pedestres chamou sua atenção. O quê? Tem um homem-pedra ali querendo comer sem pagar. Querendo comer de graça na cara dura. Quem ele pensa que é? Cada coisa que a gente vê, disse um deles, suspirando. Isso não é nada. Acabei de ouvir que do outro lado apareceu um cão feroz atacando as pessoas. Os guardas já foram avisados e estão a caminho, disse o outro. Sério? Vamos lá ver. Não é todo dia que vemos os guardas de Arendelle em ação. Eu estou mais interessado no cão feroz. Haha, não fala mais nada, vamos logo. Os dois seguiram em frente. Só se ouviu tudo. Devido à sua baixa estatura, os homens não o notaram. Um cão feroz atacando pessoas. Hahaha. Finalmente chegou a minha hora. Desta vez eu com certeza serei um herói. Espere por mim, cão malvado. Pensando assim, só se começou a seguir os dois homens. Capítulo 8. Só se seguia colado atrás daqueles dois homens e percebeu que muitas outras pessoas também iam naquela direção. Até as crianças corriam para lá com gritos de empolgação, embora fossem contidas por seus respectivos responsáveis. Parece que o que disseram sobre o cão feroz atacando pessoas é verdade, senão não haveria tanta gente se reunindo ali, pensou Saucy em silêncio, voltando a ficar animado. Ele estava preocupado se tinha sido enganado ou algo do tipo. Finalmente, Saucy avistou ao longe um grupo de pessoas cercando um local, de onde pareciam vir alguns latidos. Parece que é aqui. Saucy olhou ao redor e, pelos fragmentos de conversa dos moradores que passavam, concluiu que não havia erro. Além disso, o esquadrão de guardas já havia chegado e começava a dispersar e afastar os moradores curiosos que se amontoavam. Contudo, Saucy foi se espremendo aos poucos. É preciso dizer que ser pequeno tem suas vantagens, e ele conseguiu romper o bloqueio dos guardas. Isso é, assim que conseguiu passar, Saucy viu o cão feroz que estava em confronto com os guardas. Viu aqueles olhos cruéis, o focinho franzido emitindo rosnados baixos ocasionais, a cauda erguida e imóvel, e os pelos todos eriçados. Parecia expressar seu descontentamento contra aqueles que ousavam interromper sua diversão. Enquanto uma parte dos guardas se esforçava para dispersar os curiosos, a outra empunhava lanças, atenta a cada movimento do animal. Ninguém parecia ter notado a presença repentina de Saucy. De repente, o cão feroz farejou o ar e olhou na direção de Saucy. Com um novo intruso em seu território, como seu faro não perceberia? Com o movimento do cão, o esquadrão de guardas que não tirava os olhos dele, naturalmente notou a cena. Como esperado, eles viram Saucy imediatamente. No instante seguinte, o que aconteceu fez as pupilas deles se dilatarem. Atenção, protejam aquela criança. Rápido, o menino está em perigo. E atacar, ataquem depressa. Os homens do esquadrão começaram a gritar. Era uma criança, eles não podiam ficar parados vendo uma vida jovem desaparecer diante de seus olhos. Então, os guardas que empunhavam lanças avançaram rapidamente. Alguns moradores que já estavam indo embora pararam para observar aquela cena inacreditável. Não! Como puderam deixar uma criança entrar ali? Alguém salve aquele menino! Ao ouvirem os gritos de seus companheiros de farda e os apelos dos moradores, os guardas que estavam dispersando a multidão voltaram correndo para dar apoio. Só se não! Esse foi o grito de Hal, que acabará de chegar. Ele se preparou para se transformar em pedra e colidir contra o cão. Espere! Callum, que vinha logo atrás, segurou Hal. Os três tinham uma amizade profunda, e ele temia que Hal perdesse o controle. Callum, por que está me impedindo? Hal estava furioso e confuso ao mesmo tempo. Por quê? Ora, porque o Saucy acabou de sorrir. Sorriu? Se não acredita, veja. Mesmo com a reação dos guardas, eles ainda eram lentos demais. O cão feroz já estava saltando para morder Saucy. A maioria das pessoas não quis ver a cena seguinte e instintivamente fechou os olhos.
Um longo tempo se passou. Não houve gritos de dor, nem lamentos fúnebres, apenas uns ganidos baixos e tristes. Isso fez com que as pessoas, incapazes de conter a curiosidade, abrissem os olhos para ver o que diabos havia acontecido. Mas, o quê? Eles ficaram estupefatos, e logo em seguida não sabiam se riam ou se choravam. No fim, toda a preocupação fora em vão. Os guardas estavam com as faces sombrias. Que criança azarada era aquela que os fizera passar por tamanha tensão? Começaram a praguejar mentalmente. Voltando o olhar para o centro da cena, a situação havia se invertido completamente. O cão feroz estava caído no chão, cobrindo o focinho com as patas, enquanto só se olhava para ele com um ar de superioridade, aproveitando os olhares de admiração. Ao redor, aqueles que fecharam os olhos não faziam ideia do que ocorrerá. Como a situação mudará no tempo de um piscar de olhos? Apressaram-se em perguntar aos que estavam por perto. Callum e Hal não haviam fechado os olhos, então viram exatamente o que aconteceu. Só se encolheu na velocidade máxima e o cão feroz mordeu direto a pedra. Claro, isso era apenas a aparência. Os dentes daquele cão deveriam ser capazes de quebrar rochas, e ele mesmo, caído no chão, não conseguia entender por que seus dentes não faziam nem cócegas naquela pedra. Obviamente, sendo Trolls, Callum e Hal sabiam o motivo. Naquele instante, só se usará a técnica de sobrevivência infalível dos Trolls, o endurecimento. Seria um milagre se o cão conseguisse morder aquilo. Viu só? Eu sabia que quando aquele moleque sorri, ninguém consegue tirar vantagem dele. Você se deixou levar pela emoção, disse Callum para Hal. É sério, me matou de susto. Agora ele vai ter que me pagar muitas guloseimas, reclamou Hal, olhando com ressentimento para as costas de Saucy. No centro da confusão, Saucy sentiu um olhar melancólico vindo de trás. Ao se virar, viu Callum e Hal, notando o olhar nada amigável deste último, e deu um sorriso sem jeito. Parecia que tinha deixado todo mundo preocupado. Nesse momento, quase todos já haviam entendido a situação. Alguns riram de si mesmos. Na pressa da preocupação, esqueceram que o menino era um homem-pedra, e que o cão não conseguiria mordê-lo. Mal sabiam eles que as coisas não eram bem como imaginavam, mas ninguém lhes contaria a verdade. Ei, mandem alguém tirar aquela criança dali, ainda é perigoso. E avisem lá na frente para ficarem de olho e não deixarem mais crianças entrarem, disse um dos guardas em voz baixa para o companheiro. Claramente não queriam que o susto se repetisse. Sim, senhor. Logo 2 homens saíram do esquadrão, um para garantir que os curiosos fossem dispersados e outro para retirar Saucy dali. Esperem. Não se aproxime. O guarda agora estava desesperado internamente. De onde viera essa criança terrível que agora decidia se aproximar voluntariamente do cão feroz? Ele estava prestes a enlouquecer. Antes que todos pudessem processar o que acabará de acontecer, Saucy fez outro movimento ousado. Ele avançou em direção ao cão feroz. Ei, o Saucy se interessou pelo cachorro? Não pode ser. Vendo que a situação não era mais tão perigosa, Hal pegou seu musgo seco e voltou a comer. Ele estava faminto depois de tanto correr. Quem sabe? Se ele gosta, deixe-o. Mas se ele adotar esse cão feroz, vai ter que educá-lo muito bem. Capítulo 9. É verdade, se o Saucy quer adotar, não podemos impedir, disse Hal bocejando. Mas também estou curioso para ver o que vai acontecer, comentou Callum, observando Saucy se aproximar cada vez mais do cão feroz. Diferente da tranquilidade dos 2 pequenos, as pessoas presentes estavam quase enlouquecendo de ansiedade. Ah, meu Deus! Essa criança com certeza ficou maluca, gritou um morador. Pelos céus, aquilo foi apenas sorte. E agora o menino está abusando dela, exclamavam os guardas incrédulos. Quanto ao guarda que se preparava para salvar Saucy, ele já havia desaparecido de vista, retornando para a formação. Sem chance, ele era jovem e não queria morrer. No centro da cena, Saucy não dava a mínima para a opinião alheia. Ele se aproximava do cão feroz centímetro a centímetro. O animal continuava deitado. Pelo visto, o golpe anterior o machucara bastante. Porém, ele sentia a aproximação de Saucy e tentava manter uma postura defensiva apesar da dor, temendo um novo ataque daquele que lhe dera um golpe tão pesado. Mas por algum motivo, conforme Saucy chegava perto, o cão sentia-se cada vez mais confortável. Sua postura defensiva se desfez e ele voltou a repousar no chão, olhando para Saucy como se olhasse para uma divindade. Deixe-me selar um contrato com você, meu futuro parceiro. E com esse grito digno de um herói de aventura, o dedo de Saucy tocou a testa do cão feroz. Ele sentiu o pavor do animal. Ele estava com medo. Um sorriso surgiu no rosto de Saucy. Assim vai ser fácil selar o contrato, pensou ele. Então, uma luz dourada envolveu o garoto e o cão. Essa reviravolta deixou todos no local atordoados, e o silêncio recaiu sobre a cena mais uma vez. E será que nós fomos enganados por aquele moleque de novo? Alguém entre os moradores expressou o que todos sentiam, mas ninguém respondeu. Afinal, embora pensassem o mesmo, admitir seria humilhante demais. Maldito, o que aquele pivete pretende fazer? Alguém na guarda já encarava a esfera de luz com maus olhos, especialmente o guarda que havia passado vergonha. Ele estava espumando de raiva, pois seu recuo anterior fora um vexame total. Hal e Callum, por outro lado, deixaram as brincadeiras de lado e começaram a observar seriamente a situação da esfera de luz. Afinal, aquela era uma das poucas provações na vida de um troll. Ei, Callum, você acha que o Saucy vai conseguir? Hal engoliu em seco, olhando preocupado para a luz. Fique tranquilo, vai dar tudo certo.
Não viu como aquele cão ficou aterrorizado a ponto de perder a vontade de lutar? Callum tentou consolar Hal. Na verdade, ele também estava apreensivo e acabou se lembrando dos ensinamentos que o vovô ancião passará para as crianças da tribo. Voltando às memórias. Crianças, agora que vocês cresceram, o vovô vai contar um segredo para vocês, disse o ancião dos Trolls, sorrindo para os pequenos sentados ao seu redor. Que segredo? É, vovô, você estava escondendo algo da gente, que feio. É, que feio. O grupo de crianças inquietas começou a fazer barulho, protestando. Isso é porque vocês eram muito pequenos e o vovô não podia contar. Agora que cresceram, chegou a hora. Ouçam bem. O ancião bateu palmas para chamar a atenção de todos, incluindo os 3 pequenos. Nós, Trolls, nascemos com 2 habilidades naturais. A primeira é o nosso golpe de sobrevivência, o endurecimento. A segunda são as feras de contrato. O endurecimento é quando encolhemos nossos membros para virar uma esfera e controlamos a camada externa de pedras para que fiquem duríssimas. Vovô ancião, se é só isso, eu já sei fazer. Olha só. Como esperado, era o Saucy. Desde pequeno ele era assim. Ele se levantou e usou o endurecimento na hora, exatamente como o ancião descrevera. Haha, naturalmente, pois ensinamos isso a vocês desde cedo, o ancião riu gentilmente. Era verdade, precisavam garantir a preservação da linhagem dos Trolls. E o que é a fera de contrato? Perguntou Callum, fazendo a pergunta que todos queriam fazer. Haha, calma. A fera de contrato é o companheiro fiel de um Troll. Um Troll pode selar contrato com até 3 animais durante a vida. Mas cuidado, ao selar o contrato, haverá uma provação. É preciso que o animal aceite o contrato por respeito e submissão. Por isso, uma esfera de luz os envolverá e vocês precisarão lutar contra a versão mais forte dele. Se vencerem, o sucesso é garantido. Se perderem, vocês se machucarão. Portanto, não tentem selar contratos à toa. É muito perigoso. E onde está a sua fera, vovô? Ela saiu para roubar comida? Perguntou Hal, mastigando seu musgo seco. A fera do vovô é? O olhar do ancião tornou-se profundo, como se estivesse resgatando memórias distantes. Crianças, prestem atenção no que é mais importante. A força da fera de contrato acompanhará a sua própria força. Quanto mais forte você for, mais forte ela será. Porém, ela pode morrer. Quando isso acontece, a maior parte do poder dela é transferida para você, e uma parte se transforma em um cristal que ficará com você para sempre. Portanto, tenham cuidado, disse o ancião com seriedade, olhando em seguida para 3 cristais que carregava consigo. Ei, o que está acontecendo agora? O que significa essa bola de luz? Alguém na multidão finalmente perguntou, impaciente. Ficar esperando tanto tempo para ver apenas uma esfera. Qual era o sentido? É verdade. O que estamos fazendo aqui? Os moradores começaram a cochichar. Um dos guardas tentou se aproximar da esfera de luz. Todos prenderam a respiração. Callum e Hal não o impediram. Enquanto o teste do contrato não terminasse, ninguém conseguiria rompê-lo. Bam! Subitamente a esfera de luz explodiu. O guarda que tentará se aproximar foi nocauteado pela onda de choque. Vale mencionar que era o mesmo guarda que tentará levar Saucy para um lugar seguro e fora enviado novamente. Coitado, antes de desmaiar, ele gritou mentalmente. Eu odeio crianças terríveis. A luz se dissipou e os moradores finalmente viram o que havia acontecido. E o quê? Aquela criança, é inacreditável. Callum e Hal abriram um sorriso, soltando um suspiro de alívio. Capítulo 10. Assim que a esfera de luz se dissipou, as sombras de uma pessoa e de uma fera foram reveladas lá dentro. No entanto, o detalhe era que a silhueta humana estava montada sobre a silhueta da fera. É impossível. Aquela criança domou o cão feroz que nem o esquadrão de guardas conseguiu domar. Oh, pelos céus! O que aconteceu hoje foi realmente extraordinário. Os moradores começaram a fazer alvoroço, expressando seu choque. Enquanto isso, os guardas estavam com as faces sombrias. Que diabos? Nós nos matamos de trabalhar e não valemos mais do que uma criança? Doía nos ouvidos escutar os moradores dizendo que o menino resolvera o que a guarda não fora capaz de resolver. Capitão, o que o senhor acha que devemos fazer agora? Um guarda perguntou, aproximando-se cautelosamente do capitão que estava inexpressivo. Os outros guardas mantinham distância. Claramente haviam escolhido um bode expiatório, já que naquele momento, o capitão certamente estaria furioso. Mande alguém verificar se o cão ainda oferece perigo e traga o menino. Nós cuidaremos do caso, disse o capitão com um tom de voz que não permitia decifrar se estava com raiva ou não. Contudo, seus subordinados sabiam que ele estava de fato muito irritado. Sim, senhor. Com um aceno de mão, 2 guardas avançaram imediatamente para checar a situação, agindo com extrema cautela, pois ainda não tinham certeza do que estava acontecendo. Podem vir direto. Ele não é mais perigoso, não é, Sotra? O novo nome do cão feroz só se acenou para os guardas que se aproximavam hesitantes, sorrindo para eles. Ao verem que Saucy estava montado no cão e parecia perfeitamente bem, o medo começou a diminuir, e eles trocaram os passos curtos por passadas largas. Menino, foi você quem o domou? Perguntou um dos guardas gentilmente. Embora o fato estivesse diante de seus olhos, precisavam fazer a pergunta de praxe. Sim. Por quê? O rei vai me condecorar como herói por isso? Saucy perguntou presunçoso, dando um tapinha leve na cabeça de Sotra. Bem, agora você precisa vir conosco. Esse cão feriu pessoas, e um julgamento é necessário. Julgamento? Mas eu já o domei e garanto que ele não vai mais machucar ninguém. Saucy gritou, demonstrando insatisfação.
Abaixo dele, Sotr sentiu sua emoção e mostrou os dentes afiados. Só se não se exalte. Vá com eles. Devemos confiar no rei, disse Callum, aproximando-se com Hal. Ele tentava aconselhar Sossi, lembrando que ali não era a aldeia e ele não podia agir por impulso. Faça o seu Sotr se acalmar. Mostrar esse lado feroz vai acabar assustando as pessoas. Tá bom. Certo, eu vou com vocês. Sotr, quieto, Sossi disse com o rosto emburrado, mas seguiu o conselho de Callum. Ótimo, vamos lá então. O guarda soltou um suspiro de alívio. Ele realmente temera que se não houvesse acordo, sua vida estaria em risco. Capitão, missão cumprida. O guarda relatou a situação ao seu superior. Certo. Vamos, tropa, retirar. O capitão olhou para Sossi montado no cão e para os 2 homens pedra ao lado, balançando a cabeça. Realmente, existem monstros de todos os tipos, pensou. O esquadrão começou a marchar em direção ao castelo, e os 3 pequenos apressaram-se em seguir. Uei, Sossi, a culpa é toda sua. Eu nem consegui ver todas as comidas do reino e já temos que voltar. E aquilo de agora a pouco também, me fez ficar preocupado à toa. Não quero saber, você vai ter que me pagar um banquete depois, disse Hal, encarando Sossi com um olhar nada amigável, como se a recusa pudesse custar caro. Haha, está bem, está bem. Com certeza, respondeu Sossi, mergulhado na alegria de ter conquistado sua fera de contrato. Mas Sossi, não faça algo tão perigoso da próxima vez, alertou Callum. Quanto às reclamações de Hal, ele sabia que a amizade deles não se romperia por isso. Vendo a expressão de Hal, ficou claro que ele só queria uma desculpa para conseguir comida grátis. Relaxa, Callum. Eu já tinha pensado em tudo antes de agir. Veja, eu estou bem. Tá bom, eu prometo. Sossi começou a se gabar, mas ao encontrar 2 pares de olhos melancólicos sobre ele, tratou de mudar o discurso. Depois de um tempo, Callum olhou para a montaria de Sossi. Que habilidades essa sua fera tem? Ele parece ser bem fora do comum. Ele tem um ponto muito forte, mas não posso mostrar para vocês agora. Fica para a próxima. Sossi deu um tapinha em Sotr, sorrindo para Callum. Está bem. Então conta logo. O que aconteceu lá dentro? Como é a aprovação de contrato? Hal aproximou-se para perguntar. A pergunta também interessava a Callum. Afinal, eles só conheciam as feras dos adultos da tribo, que nunca contavam os detalhes, dizendo apenas que eles saberiam quando chegasse a hora. A curiosidade era enorme. Bem, Sossi começou a refletir. Eu não sei explicar o porquê, mas eu só queria domar o Sotr como minha fera. Como ele já tinha levado a pior comigo antes, ele estava com muito medo de mim. Durante o processo do contrato, eu enfrentei a versão mais forte que ele já foi. A sensação é estranha. Há um espaço enorme para lutarmos. Mas ele estava tão apavorado que nem chegava perto, deve ter ficado com trauma psicológico. Nesse ponto, Sossi deu um sorriso malicioso. Aí eu tive uma ideia, encolhi meus membros e rolei contra ele. Ele achou que eu tinha usado o endurecimento e não ousou atacar. O resto foi só eu dando uma surra nele até ele questionar a própria existência canina, haha. Calma, não vou contar seu passado vergonhoso. Callum e Hal são da família, não tem problema, só se consolou Sotr, ao sentir o descontentamento da fera. Haha. Hal caiu na risada. De fato, ninguém escapava das travessuras do pequeno demônio, que na aldeia já era o rei das crianças terríveis. Ao ouvir a risada de Hal, Sotr virou a cabeça e lançou um olhar de ressentimento. Não havia o que fazer, não podia desrespeitar os amigos de seu mestre. Chega, Hal, pare de rir do Sotr. Ele agora é nosso parceiro também. Vamos logo explicar tudo para o rei. Callum interrompeu a brincadeira, percebendo que os guardas à frente olhavam para eles constantemente. Felizmente a distância impedia que ouvissem a conversa, e assim seguiram para o castelo. Sossi tornou-se o primeiro entre os 3 a possuir uma fera de contrato. Capítulo 11. Saguão principal do Castelo Real. Majestade, capturamos o cão feroz que estava atacando as pessoas, disse o capitão da guarda, ajoelhado em sinal de respeito. No trono, o rei Agnar o observava com autoridade, uma imagem completamente diferente do pai carinhoso que segurava os filhos há pouco. Ele já fora informado sobre o incidente na cidade, mas ainda não sabia os detalhes do desfecho. Entendo. Então executiu. Que sirva de exemplo, disse o rei Agnar, coçando o queixo após refletir. Pelo visto, o alvoroço de ontem atraiu alguns biltres, não é? Bem, o capitão da guarda hesitou ao começar a falar. O quê? Você tem outra opinião ou sugestão? Não tenho objeções à sua decisão, majestade, mas aquele cão não foi domado nem capturado por nós. E quem foi então? O rei Agnar interessou-se subitamente. Alguém capaz de enfrentar um cão daquele sozinho, talvez pudesse ser recrutado. Como recém-empossado, ele ainda sentia certa instabilidade no governo. E bem, não nos barrem, nós realmente conhecemos o rei. De repente um barulho vindo do lado de fora interrompeu o capitão. Os 3 pequenos entraram. Majestade, sinto muito. Eles invadiram usando o cão feroz, disse o guarda da porta, correndo ofegante até o rei e lançando olhares de raiva para os 3. Trabalhar no castelo era um privilégio invejado por muitos. Ele temia perder o cargo por aquela falha. Tudo bem, não foi nada. Pode se retirar, disse Agnar, sem dar importância. Ele sabia que aqueles 3 eram os protegidos que seu velho amigo pedirá para cuidar. Sim, senhor. O guarda retirou-se, olhando desconfiado para os 3. Se eles realmente conhecem o rei, então o que eu fiz agora há pouco, você também pode sair. Eu cuidarei deste assunto pessoalmente, disse o rei Agnar ao capitão da guarda.
Sim, senhor. Ele também se retirou assim como o guarda anterior. As portas se fecharam. Pequeno, essa já é a sua fera de contrato? O rei Agnar ergueu uma sobrancelha. Ele notara Soto sob Soci desde o momento em que entraram, mas não tinha certeza e com tanta gente por perto, não podia perguntar diretamente. Agora, estando apenas os 4, sua observação detalhada confirmou a suspeita. Sim, majestade. O Soci é muito forte. O senhor não imagina, agora há pouco. Ei, majestade, como o senhor sabe o que é uma fera de contrato? Hal disparou a falar, mas parou no meio ao perceber algo estranho. Por que o rei conheceria as feras de contrato dos Trolls? Idiota! Nós também somos súditos de Arendelle. O rei é muito poderoso, é claro que ele saberia. Só se deu um tapa na cabeça de Hal, olhando com decepção. Será que esse cara só pensa em comer? Pensou. Haha, vocês dois erraram. Tudo isso foi o vovô ancião de vocês quem me contou, disse o rei Agnar, rindo da discussão entre os dois. Eram realmente figuras interessantes. Ah? Os 3 ficaram surpresos. Callum deu um passo à frente e perguntou. Por que o ancião contaria isso ao senhor? O senhor e ele. Eu e o ancião de vocês somos velhos amigos. Por causa de certos eventos no passado, ele me contou muito sobre o povo Troll, explicou o rei Agnar com um olhar nostálgico. Os 3 ficaram confusos. Trocaram olhares, mas continuaram sem entender a fundo. Bem, chega de falar do passado. Menino, você tem certeza de que ele já é sua fera de contrato? O rei sorriu ao ver que eles não compreendiam, e sem dar mais detalhes, repetiu a pergunta. Sim, só se estufou o peito com orgulho. Afinal, entre os da sua idade, ele era o primeiro a ter uma fera. Oh, muito bom. Se não me engano, nenhum troll da sua idade tem uma fera ainda, certo? Elogiou o rei, enquanto refletia. Exato. Só se ficou ainda mais animado, lançando olhares de superioridade para Hal e Callum. Pelo visto, alguém ia se gabar muito ao voltar para casa. Hal simplesmente ignorou Soci, enquanto Callum balançou a cabeça conformado. Esse cara. Agnar, após refletir, falou novamente. Se bem me lembro, é possível alterar a aparência da fera de contrato uma única vez, correto? Sim. Por que a pergunta, majestade? Que ótimo. Agora eu quero que você mude a aparência deste. Como você se chama e que nome deu a ele? Majestade, eu me chamo Soci, e minha fera se chama Sotra. Muito bem. Soci, mude a aparência do Sotra agora. Ele deve ficar completamente diferente de como é hoje. Tudo bem. Soci aceitou sem pensar muito. Para falar a verdade, ele também não aguentava mais o visual atual de Sotra. Não era nada imponente ou estiloso. Imediatamente Soci colocou a mão na testa de Sotra. A fera começou a mudar diante de seus olhos, os pelos brancos e escassos tornaram-se uma pelagem densa de cor azul profundo, as orelhas ficaram um pouco mais pontiagudas, o olhar ganhou mais vivacidade, a cauda ficou mais firme e os dentes passaram a ser retráteis. Pronto, majestade. Só se olhou imediatamente para o rei Agnar, esperando ver uma expressão de choque. Limitou-se a responder o rei, deixando o pequeno decepcionado. Na verdade, o coração de Agnar não estava calmo. Ele só ouvirá histórias do velho amigo e nunca vira aquilo com os próprios olhos. Ficou maravilhado, mas não podia demonstrar tamanha surpresa diante dos jovens. E certo, o assunto de hoje termina aqui. De agora em diante, ele é o Sotre, e não o cão feroz que atacava as pessoas, entendido? Disse o rei com um olhar profundo. Sim, e responderam os 3 em uníssono. Podem ir descansar agora. Teremos um banquete à noite, não fiquem sem energia, disse o rei Agnar de forma gentil. Assim que os 3 saíram da sala, o rei Agnar parou sozinho diante da janela, sussurrando para si mesmo, espero que isso possa ajudá-los no futuro, e então começou a organizar os preparativos seguintes. Pouco depois, um comunicado real foi afixado, informando o desfecho do caso do cão feroz e exibindo uma ilustração de um cão que se parecia exatamente com a antiga aparência de Sotra. Capítulo 12. O cão era realmente muito parecido. Mesmo quem esteve presente no local não conseguiria notar que aquele animal deitado imóvel no chão não era o mesmo de antes. Sim, imóvel, pois ele estava morto. Enquanto isso, no reino ao sul, o mensageiro caminhava apressado por um corredor segurando uma carta. Ele abriu uma grande porta e entrou, ouvindo em seguida a voz sinistra e cruel de Hans. Malditos homens pedra estragaram meus planos. Digam a eles que, se for possível, encontrem a criança e a tragam de volta, senão, não ajam de forma imprudente. Se precisarem, sequestrem um desses homens pedra e o tragam também. Sim, senhor. A silhueta saiu rapidamente para contatar seus agentes infiltrados em Arendelle. Hehe. Meu irmão, minha cunhada, vocês realmente me deixaram um pequeno problema, mas não tem importância, ele logo desaparecerá. A noite caiu e o continente de Arendelle não repetia a quietude do dia anterior. As ruas estavam animadas, decoradas com lanternas e faixas, quase como uma celebração de Ano Novo. O motivo? O nascimento do casal de gêmeos da respeitada Rainha Iduna. Para que a farsa fosse completa, o rei Agnar e a Rainha Iduna decidiram apresentar as coisas dessa forma. Caso contrário, o novo rei de Ilhas do Sul poderia não se aquietar. No salão de banquetes do castelo, havia convidados por toda parte. Países vizinhos enviaram seus embaixadores para celebrar e parabenizar, afinal, o rei Agnar era um homem implacável. Em pouco tempo, ele fora capaz de erguer e administrar um reino com punho de ferro. Nada simples. Haha, meu grande soberano, parabéns.
Um casal de filhos, que sorte, disse o Duque de Veselton, aproximando-se com um sorriso largo, seguido por 2 guardas. Ele viera para conhecer o rei e ver se conseguia desenvolver uma relação proveitosa para interesses mútuos no futuro. Haha, você deve ser o Duque de Veselton. Não é nada demais, apenas sinto que o fardo sobre meus ombros ficou bem mais pesado agora, respondeu o rei Agnar, rindo e parecendo muito feliz. Logo, o duque começou a guiar a conversa para parcerias e negócios. Agnar percebeu a intenção e cooperou com o diálogo quanto ao que viria depois. Do outro lado, um grupo de damas da nobreza cercava a rainha Iduna. Para ser exato, elas queriam ver o pequeno príncipe e a pequena princesa, além de sondar se entre seus próprios filhos haveria alguém para um futuro casamento político. Afinal, a influência de Agnar era poderosa demais para ser ignorada. Iduna, agora você também faz parte do grupo das mamães. Antigamente você tinha inveja da gente, e agora é mãe de 2 de uma vez, disse uma das damas. Que ora, não a provoquem. Vejam só o pequeno príncipe deles, é realmente adorável. Com certeza será um galã no futuro e tão talentoso quanto o pai, interrompeu outra nobre, enquanto tocava o rosto de Al com os dedos. Haha, você não está querendo propor um noivado de berço, está? Lembro-me que você não tem filhas, brincaram as outras. Que tédio. Como conseguem dizer que serei bonito sendo tão pequeno? Provavelmente todas aqui querem um noivado de berço, credo, pensava Al no colo de Iduna, criticando mentalmente aquelas intrigas sociais. Felizmente, o foco em Al não durou muito e logo mudou para Elsa. Mais uma onda de exclamações e elogios. Quanta hipocrisia! Em seguida começaram a fofocar sobre assuntos domésticos, o tópico favorito daquelas mulheres. Até a rainha Iduna, sempre calma e contida, mostrou seu lado mais descontraído, conversando animadamente com as damas. Quanto aos outros, ei, Callum, acho que devíamos nos afastar um pouco do Hal. Veja como as pessoas estão olhando para a gente, disse Sophie, observando o Hal comer como se fosse um morto de fome que acabará de reencarnar. Também acho que trazê-lo para o banquete foi um erro, comentou Callum entre o riso e o constrangimento. Os dois, em total sintonia, afastaram-se de Hal e procuraram um canto tranquilo para conversar. De qualquer forma, ninguém faria mal a Hal ali, e o rei Agnar já havia deixado tudo organizado. Callum, fique de olho no Hal por aqui, eu ainda não confio nele sozinho. Vou levar isto para o Sotro comer, disse Sophie, pegando um prato de javali assado e indo em direção ao quarto deles. Foi providenciado que os 3 morassem juntos, assim como na aldeia. Já o pobre Sotro estava trancado no quarto. Sua aparência atual chamaria atenção demais, e como o incidente do cão feroz ocorrerá naquela tarde, não era apropriado que ele aparecesse em público para não causar pânico. Entendido, vá lá. O Hal vai ficar bem, acenou Callum, garantindo que daria conta. No meio do banquete, o rei Agnar finalmente se libertou do Duque de Veselton, que saiu com um sorriso satisfeito, indicando que a conversa fora produtiva. Do outro lado, a conversa das damas também chegava ao fim. A rainha Iduna, carregando Elsa e Al, aproximou-se de Agnar em frente ao assento principal. Ela entregou Al para o rei segurar. Os 2 pequenos estavam de olhos bem abertos. Parecia que a atmosfera da noite os havia contagiado. Até mesmo Al, como reencarnado, sentia-se um pouco animado. Na vida passada ele fora órfão. Aquela era a primeira vez que tantas pessoas celebravam seu nascimento. Em seu coração, ele se sentia ainda mais determinado a viver intensamente neste mundo e fazer sua história valer a pena. Silêncio, por favor, disse o rei Agnar, e o salão se calou. Estamos reunidos hoje porque, a esta hora ontem, Arendelle deu as boas-vindas ao nosso pequeno príncipe e à nossa pequena princesa. É a minha primeira vez como pai e estou muito emocionado. Mas preciso dizer uma coisa, obrigado à minha esposa, Iduna. Ela se esforçou muito pelos meus filhos, disse o rei, olhando com ternura para a rainha. O clima era de total harmonia. Buá! Novamente o choro de um bebê quebrou o clima. Era a pequena Elsa, que parecia estar com fome. Haha! Os convidados riram de forma benevolente. A rainha Iduna pediu desculpas a todos e retirou-se para amamentar a criança no interior do castelo. Após esse episódio, o banquete ficou ainda mais animado. Até o fim, a atmosfera permaneceu agradável e tudo correu em paz, com exceção de um certo comilão que deixou os convidados boquiabertos com seu apetite. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado! Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!